Hey, olha só, vamos estudar agora as características da associação em paralelo de resistores. Que fique bem claro a presença de um determinado ponto no circuito que vai mostrar para você de forma imediata que a associação é em paralelo de resistores. Toda associação em paralelo de resistores possui esses pontos aqui que são chamados por nós. O que é um nó visto na teoria da continuidade de corrente elétrica? Um nó é um ponto de divisão ou bifurcação da corrente elétrica. Observa nessa associação que nesse nó aqui nós temos uma corrente elétrica que chega Isão, divide em I1, I2 e I3, que são as correntes que vão passar pelos respectivos resistores R1, R2 e R3. Ao atingir a outra extremidade, observe um outro nó, da mesma forma que Isão divide em I1, I2 e I3, pela teoria da continuidade, nesse outro nó, I1, I2 e I3 vão se reintegrar, vão somar e virarão a corrente elétrica aí vista no início da associação em paralelo ali. Então, entenda, presença de nós, associação em paralelo de resistores. De tal forma que, isso já é uma característica, a corrente total é a soma das correntes que atravessam os resistores. Muito bem. Uma outra característica da associação em paralelo é essa daqui, olha. Todos os resistores associados em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. Todos os resistores associados em paralelo estão sob a mesma DDP, que vai ser a mesma DDP nos terminais ali da associação. Observa, no terminal aqui, ó, nos terminais de R1, a DDP vale 10 volts. Nos terminais de R2, a DDP vale 10 volts também. R3, 10 volts, vai ser a mesma DDP referente aos nós, 10 volts. Então, falou em paralelo, DDP é a mesma, a corrente é a soma das correntes e a resistência equivalente, que substitui o conjunto de resistores associados em paralelo, não vai ser dado pela soma não, tá? Vai ser dado pela soma dos inversos. O que eu quero dizer? O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos de todos os resistores que estiverem associados em paralelo. E aí, vamos anotar as características? Então vamos lá, dar uma pincelada e anotar as características. Associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma DDP ou tensão elétrica. Então olha só como é que eu vou colocar aqui para vocês um macetinho, que aí ele viu a questão lá, viu que é paralelo, já grava de cabeça que o DDP, tensão elétrica, em todos os resistores é a mesma. Sabe a DDP em R1, sabe a DDP em R2, sabe a DDP em R3, vai por aí afora. Beleza. Agora, importante, falou em associação em paralelo, presença dos nós, associa teoria da continuidade da corrente elétrica. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, nesse caso, característica dessa associação em paralelo aqui, no caso, a corrente elétrica Isão, que eu vou chamar por I total, corrente elétrica total, vai ser dada pela soma das correntes que passam por cada um dos resistores respectivos. Então, I1 passa por R2, soma com I2 que passa por R2, soma com I3 que passa por R3. Agora veja bem, se tivesse R4, R5, R6 associados em paralelo, vai ali, ó, I4, I5 e blá, 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 vai somando todas as correntes elétricas. Tá legal? Teoria da continuidade da corrente elétrica. Agora, atenção. Diferentemente da associação em paralelo, na associação em série, a associação em paralelo, para você calcular a resistência equivalente do circuito, não é como na associação em série, que você simplesmente vai somando os resistores, as resistências dos resistores.
Na associação em paralelo, você vai somar os inversos. Então, na verdade, nós vamos ficar assim, ó. Lembre que os inversos é o 1 sobre, né? Então, aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente, o inverso da REC. Vai ser igual, nesse caso aqui, tá? 1 sobre R1, inverso de R1, atenção, mais. Inverso de R2, 1 sobre R2, atenção, mais 1 sobre R3, inverso da resistência elétrica R3, mais blá, blá, blá. Quantos resistores estiverem, então, associados em paralelo, o inverso da resistência equivalente vai ser dada pela soma dos inversos das resistências associadas em paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora duas maneiras muito práticas de calcularmos a REC. Vou dizer que são casos especiais, tá? Como nós vamos fazer para calcular a REC em casos especiais de associação em paralelo? Bom, quais são os casos especiais? 2 resistores diferentes em paralelo ou N resistores iguais em paralelo. Muito bem, todas as vezes que vocês verificarem lá 2 resistores associados em paralelo, observa aqui a presença dos nós, associação em paralelo, observa a presença dos nós, associação em paralelo, nós, associação em paralelo, tá bom? Quando vocês tiverem 2 resistores diferentes associados em paralelo, existe uma maneira prática de você calcular a REC. Aquela mesma REC que você calcula 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, para você não ficar perdendo muito tempo, tendo que tirar ali o IMMC, toda aquela zebra matemática, você pode fazer o seguinte, você pode calcular a resistência equivalente através de uma divisão, de uma razão, de um quociente. Mas entre quem? Então vamos lá. Numerador multiplica as resistências. Denominador soma as resistências. Sabe como é que a gente grava isso de cabeça? A REC vai ser produto pela soma. 2 resistores diferentes associados em paralelo, REC. Produto dividido pela soma. Então vamos supor que tenhamos aqui um resistor R1 de 5 ohm e um resistor R2 de 20 ohm. Qual seria nesse caso aqui a resistência equivalente dessa associação? Não esqueça, caso você queira fazer 1 sobre REC igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, não tem problema, você vai chegar ao mesmo resultado. Mas querendo abreviar o tempo e resolver isso de forma bem mais rápida, façamos produto pela soma. Produto 5 vezes 20, soma 5 mais 20. Tá bom? Aqui ficaríamos com 100, 100 sobre 25, 100 sobre 25, a resistência equivalente 4 ohm. Tá bom? Agora, naquele outro caso especial ali, ó, resistores iguais. Atenção, todos os resistores devem ser iguais. Como é que você fará, então, para calcular a resistência equivalente naqueles casos ali? Observa, 3 resistores iguais, 4 resistores iguais, N resistores iguais. Faça assim, pegue o valor da resistência de cada um dos resistores iguais e divida por N. Esse N aqui é o número de resistores associados em paralelo. Vejamos, vamos supor que nesse primeiro caso aqui, a resistência de cada resistor seja de 6 ohm. Se você quiser resolver 1 sobre REC igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, dará o mesmo resultado. Mas na questão tempo, no quesito tempo, essa maneira é extremamente prática. 6 sobre o número de resistores associados, 3, a resistência equivalente aqui é de 2 ohm. Realmente, definitivamente, ajuda bastante.
Vamos supor ali 4 resistores de 80 ohm associados em paralelo. Como ficaria a REC aqui? A REC será o valor da resistência, todos eles iguais, 80 sobre o número de resistores associados, então, que vale 4. Desta forma, a resistência equivalente aqui nessa associação será, então, de 20 ohm. Não esqueça que esses casos especiais são aplicados apenas, esse cálculo da REC é apenas para associação em paralelo. Olha que bacana esse circuitinho em paralelo. Temos dois resistores R1 e R2, corrente que chega ao nó 6 A, dividiu em I1 e I2, no outro nó reintegra, vira 6 A. Paralelo, DDP em R1, DDP em R2, R1 vale 3 ohm. Então vamos fazer o seguinte, o que nós poderíamos determinar em R1 aplicando a primeira lei de Ohm? Observa, U igual a R vezes I, temos aqui, ó, DDP em R2, DDP em R1, então aqui também vale 12 volts. R1 vale 3, chegamos à conclusão que a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é igual a 4 amperes. A minha pergunta agora é a seguinte, você saberia me dizer qual é a intensidade de corrente elétrica que passará por R2? Nesse caso, nós temos que lembrar da teoria da corrente elétrica, da continuidade, porque você tem a corrente elétrica que chega. Então, nesse caso aqui, nós temos a corrente elétrica total, que vale 6, dada pela soma das correntes elétricas I1 e 2, sabendo que I1 nós determinamos. Legal? Então, ficamos assim, ó, 6 igual a I1, que vale 4, mais I2. Que legal! Olha que conclusão que chegamos aqui. I2 vai ser igual a 2 amperes. Perfeito! Observa agora, se você tem a corrente elétrica que passa em R2 e tem a DDP, nós podemos calcular em R2. Vamos fazer aqui, ó. Em R2, podemos calcular o valor da resistência elétrica no resistor R2. U vai ser igual a R vezes I. A DDP é a mesma, então 12 volts, temos aqui 12 volts, vai ser igual a o valor de R2, que nós já obtivemos, e a corrente elétrica I2, que vale 2 amperes. Que legal! Conclusão que tiramos aqui, o valor da resistência R2 será de 6 ohm. Que legal! Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma confirmação aqui bem bacana. Olha só que legal. Vamos calcular a REC através daquele produto pela soma. Vamos ver quanto é que vale a REC dessa associação? R1 vale 3, R2 vale 6. Produto, 3 vezes 6. Soma, 3 mais 6. Conclusão, nesta situação aqui, nesta associação em paralelo, a resistência equivalente vale 2 ohm. Agora, a conclusão bacana. Vamos pegar a lei de Ohm e aplicar em todo o circuito. Observa, para todo o circuito, a DDP total tem que ser igual ao produto da resistência do circuito, que é a REC, pela corrente elétrica total. Como ficaríamos aqui então? DDP é a mesma, 12 vai ser igual à REC obtida, 2 vezes a corrente elétrica total, 6. Observa que a igualdade 12, que é 2 vezes 6, comprova que tudo que nós calculamos nesse circuito paralelo está corretinho. Tá legal?